Olá, a partir de agora você acompanha mais um Direto da Redação. E o programa de hoje abre falando de saúde mental dos idosos. O transtorno mental mais frequente na terceira idade é a depressão. Sobre esse tema, eu conversei com o médico psiquiatra, Dr. Nairton Cruz. Acompanhe. Dr. Nairton Cruz, doutor, muito bem-vindo ao Direto da Redação. Doutor, que tipo de violência a pessoa idosa sofre com mais frequência? Quando a gente fala em violência, é natural que venha na nossa mente aquele tipo mais comum, que é a violência física, que também, infelizmente, é bem comum. O idoso ele tem a questão da força diminuída, a questão dos reflexos diminuídos. Isso, infelizmente, faz com que ele seja um ser frágil, um ser que seja fácil de violentar fisicamente. Mas existe também um grande ponto que maltrata muito essa faixa etária, que é a violência psicológica, que é muitas vezes o descaso com a pessoa idosa, que começa muitas vezes dentro de casa, naqueles debates em família, que muitas vezes o idoso não dá mais aquela opinião com firmeza, com determinação que ele dava em outros tempos, e às vezes ele é deixado de lado até para passeios, como vai ser um passeio rápido, não vamos levar a tia não, porque só para descer e sair e voltar para o carro é meia hora e tudo, porque dá trabalho, então não vamos levar ela hoje não. Então ele começa a ficar sendo deixado de lado. E aí entra muito a questão do amor. O amor é uma das principais ferramentas que a gente tenta fomentar entre os nossos pacientes. Nas nossas consultas a gente tem muita regra dos 3. Até a terceira consulta a gente quer conhecer pelo menos 3 pessoas da família, exatamente para sondar como que é o ambiente que cerca o nosso paciente. A gente lembra muito que o tratamento das doenças psíquicas não são simplesmente aquela questão do remedinho, doutor, qual é o remedinho para isso? O remédio, a medicação, ela ajuda, sobremaneira as pessoas realmente a melhorarem o seu estado de humor. Porém, as vivências, as práticas sociais, as práticas de vivência em família, a questão da espiritualidade, tudo isso deve ser também fomentado para ajudar a pessoa a viver melhor. Depressão é consequência da violência, De acordo com o IBGE, os idosos são os mais afetados pelo problema. Por quê? A própria faixa etária traz muito dos fatores de risco para a depressão. Como eu coloquei anteriormente, a questão das limitações nos afazeres. O idoso também tem uma coisa chamada de lentificação psicomotora. Aquela coisa quando você pergunta para ele e ele demora a dar a resposta. Ele se confunde com alguns objetos, nomes de pessoas. E aquilo ali pode gerar nele um sentimento de frustração, que também é fator de risco para a depressão. Então, ele não sendo trabalhado, principalmente não estando dentro de um lar com amor, com compreensão, realmente ele é um ser que vai ser fatalmente entrar para esse campo que, infelizmente, a depressão está aí para todos. Na pessoa idosa, como você bem colocou, ela é muito maior. Mas, por exemplo, hoje a depressão é a terceira pior doença em morbimortalidade, ou seja, em adoecimento, em diminuição de rendimento, de produtividade. E em 2030, infelizmente, as estatísticas mostram que a depressão vai ser a pior doença do planeta Terra, E eu brinco muito que a gente só estuda sobre o planeta Terra, Então a gente pode ampliar, a pior doença do universo, Então cabe a nós, que queremos envelhecer com saúde e que temos familiares idosos, ficar atentos a isso, ao combate a esta violência. Existe um número gratuito para ligarmos e denunciarmos situações, não que estejam realmente ocorrendo a violência, mas
o simples suspeitar, pessoal, já ajuda, porque existem instituições que trabalham rigorosamente no combate, na busca ativa dessas situações, né? E o número Disque 100, 100. Você fala de forma anônima, né? Conta a situação que você está suspeitando de violência, né? E você vai estar ajudando muitas pessoas a saírem dessa situação. Quais os principais sintomas de uma depressão que a família precisa ficar atenta? Bom, o que a gente trabalha muito, né, em psiquiatria, de forma geral, não só na psicogeriatria, que é a psiquiatria do idoso, né, são padrões de mudanças comportamentais. Né? Aquela pessoa idosa, né, que antes era mais falante, que antes gostava de dar ideias, que antes gostava de organizar, por exemplo, os almoços de família aos domingos, né? Que gostava de ir para a missa, né? Ou para qualquer manifestação religiosa, né? Aquela pessoa que alegrava o ambiente quando ela chegava, né? E passa a mudar o seu padrão comportamental. Ah, cadê fulano de tal, que eu nunca mais vi? Né? Ah, antes você sorria mais, antes você falava tanto, né? O que foi que aconteceu? Né? Por que você não está mais indo para as festinhas da família? Né? Ou pior, por que você está chorando? Né? Por que você não tá tão esquecida das coisas? Por que você agora, quando a gente acorda de manhã, você já está acordado? Você não está dormindo bem? Né? Tudo isso são sintomatologias da depressão. Né? E assim, às vezes a gente passa por situações que muitas vezes não percebe, mas esses momentos, né, e mais uma vez eu agradeço por estar aqui, servem exatamente para a gente divulgar entre nós, entre as pessoas queridas, né, a sintomatologia que levam as pessoas a diminuírem a sua qualidade de vida. Né? Por exemplo, é muito comum a gente perguntar para as pessoas como elas estão e as pessoas responderem, né? Ah, eu estou levando, eu estou mais ou menos, né? E o pior, né? Eu estou do jeito que Deus quer. Né? Deus não quer a gente assim. Deus quer a gente cheio de energia, cheio de motivação, né? A nossa vida em plenitude, que vai muito ao encontro do que a gente trabalha do nosso instituto. É possível prevenir a doença? Com certeza, tá? A gente gosta muito de estimular para os nossos pacientes 3 pilares, né? A questão de cultuar o nosso corpo, né? O que é o cultuar o nosso corpo? Ah, é trabalhar, é fazer plástica? Não, pessoal. É, por exemplo, combater a obesidade, combater o diabetes, a hipertensão, né? Fazer atividade física, ter uma boa alimentação. Né? O outro ponto são os contatos sociais, né? Você observar como estão os seus afetos na sociedade, como estão os seus contatos dentro de casa, da família, né? Dos seus amigos, né? Você buscar opções de lazer em grupo. Né? Para você ter uma ideia, a alimentação em grupo, em um ambiente festivo, os nutrientes, as proteínas, elas são mais bem aproveitadas pelo nosso organismo do que quando você come fast food, quando você come sozinho. Então, a boa alimentação também faz parte, o exercício físico faz parte. Né? E a prática da espiritualidade, né? A gente vê muito a questão das religiões, né? Muitas vezes discussões entre religiões, né? Mas o que a gente fomenta, o que a gente coloca são os estudos médicos. Né? Toda religião prega o bem, toda religião fala de bondade, de empatia, né? De buscar auxílio a uma inteligência superior. Então, assim, não significa que sem esses 3 pilares você não consiga viver bem, mas a literatura médica ratifica que com esses 3 pilares você vive melhor e você previne, sim, os adoecimentos. O senhor já citou aí a fé, mas como é que se dá o tratamento de uma pessoa com depressão? Bom, é uma pergunta sempre muito complexa, porque muitas pessoas às vezes vão atrás apenas, e eu coloco esse apenas entre aspas, de medicação. Tá? A medicação é extremamente importante para o tratamento da depressão. Muitas vezes ela auxilia as outras estratégias que as pessoas devem buscar, que são justamente isso. Né? Por exemplo, trabalhar aqueles seus pensamentos automáticos que aparecem, né? Muitas vezes tabus, muitas vezes preconceitos, muitas vezes medos irracionais.
né? Então, não é simplesmente aquele comprimidinho branco do tracinho no meio que vai tratar a depressão. Eu brinco muito que se fosse isso, eu treinava um macaquinho que eu tenho lá em casa para ele só passar o remédio e pronto, tchau. A consulta psiquiátrica, a consulta com o médico especialista, ela vai além disso. Ela vai trabalhar muitas vezes, uma vida de pensamentos equivocados, distorções cognitivas que, infelizmente, vão minando a pessoa para chegar naquele momento. A história de vida dela muitas vezes deve ser trabalhada. Nós temos a alegria de trabalhar com pessoas idosas exatamente porque assim, são as pessoas que tiveram uma vida toda de luta, de sacrifício, para a família, para elas mesmas, mas muitas vezes esquecem que a felicidade delas leva à felicidade do próximo, a felicidade de quem elas gostam. Então, assim, eu tenho pacientes nonagenários, centenários, e também temos pacientes jovens também. Eu estudei mais a psiquiatria do idoso, mais da metade dos meus pacientes são idosos, mas a gente tem que fomentar esse bom envelhecimento desde cedo. As pessoas falam, quando que eu vou procurar um geriatra, quando que eu vou procurar um médico especialista? A gente lembra que que o envelhecimento ele ocorre já desde o momento que nós nascemos. Mas, por exemplo, as manifestações da velhice, elas são muito difíceis da gente pontuar, mas o corpo ele está envelhecendo sempre. É só olhar para os nossos cabelos. A partir dos 30 anos já começam a aparecer aqueles fios brancos, o nosso rendimento físico, quem assiste futebol vê, às vezes, jogadores com 32, 33 anos, ele já é experiente, ele já deu o que tinha que dar, Então, assim, o processo de envelhecimento, ele é sempre uma constante, mas todos nós devemos buscar envelhecer com saúde, passar por essa fase de vida de forma bem saudável, porque assim como existe o termo adolescência, existe o termo envelhecência. Então, a senescência, a busca pelo envelhecimento saudável deve ser sempre buscado. No último dia 5 de dezembro foi celebrado o Dia Internacional do Voluntariado e da Cruz Vermelha Nacional. A jornalista Isabelle Carini conversou com o presidente da Cruz Vermelha Estadual, Alain Damasceno, sobre a atuação da instituição. A gente agora vai conversar um pouco e saber mais sobre a história da Cruz Vermelha. Essa instituição, esse trabalho mundial que se tornou referência em todo o mundo de atuação, criado exatamente no ano de 1985 pelas organizações das Nações Unidas. E para isso a gente recebe o Alain Damasceno, ele que preside a questão da Cruz Vermelha aqui no estado do Ceará. Alain, muito prazer receber você aqui, Faz tempo que a gente não conversa e que hoje a gente volta a falar sobre não somente essa data importante, mas essa importância que é o trabalho de vocês. Grande satisfação estar aqui e estar de cara nova, A TV foi repaginada e sempre melhorando para atender ao povo de Fortaleza. E é uma grande satisfação estar aqui com vocês falando da minha paixão, que é a Cruz Vermelha, que é fazer o bem. E cada um de nós temos essa missão. Então, que esse papo sirva também para trazer para a nossa atmosfera, estimular outros fortalezenses a também fazer o bem. Além dessa data do 5 de dezembro, ela também tem uma grande relevância para vocês, porque além dessa celebração do Dia do Voluntário, celebra-se também a fundação da Cruz Vermelha aqui no Brasil. Essa é uma data muito importante, uma data que traz toda a fundação da maior instituição humanitária aqui no país, criada pelo médico sanitarista Dr. Oswaldo Cruz, referência em saúde pública, um homem vocacionado. E nós estamos falando de 1908. Essa é a chegada da Cruz Vermelha aqui no país. Lembrando que já havia em pleno funcionamento na Europa. A data na Europa é 1863. E aqui no Brasil iniciam as ações humanitárias. Lembrando que grandes campanhas, como a erradicação da febre amarela, todos esses cuidados com enfrentamentos de campanhas nacionais foram travadas por toda essa equipe que nos antecedeu na Cruz Vermelha e são os primeiros, são desbravadores, o Dr. Joaquim de Oliveira Botelho, que junto com o Dr. Oswaldo Cruz fundaram a Cruz Vermelha aqui. Então, toda essa participação,
ela é emblemática porque participou ativamente da vida nacional. São situações onde a Cruz Vermelha preparou-se para atuar em catástrofes, em situação de conflito armado, em situação de extrema necessidade, de extrema pobreza. Ali os nossos voluntários, aguerridos, sempre participaram de uma maneira muito presente no cotidiano da vida pública. Então isso mostra a importância dessa grande organização, que eu tenho um imenso orgulho de fazer parte por conta desses voluntários que participam e junto nessa grande corrente se doam para fazer o bem. Alan, e hoje, como é que está a atuação da Cruz Vermelha aqui no nosso estado? Aqui no estado, a Cruz Vermelha tenta também compreender qual a necessidade da população cearense e essas ações são as mais diversas possíveis. São ações desde campanhas pontuais com cuidado sobre doenças que ainda afetam a população, cuidados em campanhas sobre câncer de mama, câncer de próstata, cuidado e prevenção ao suicídio, ações diretas mais emergenciais voltadas ao cuidado à seca, ajudando populações que estão isoladas em distritos mais distantes da sede, mas também em situações um pouco mais críticas, em situação de desabamento de estruturas, em situação de risco. Eu gosto sempre de citar aquele fatídico episódio do edifício Andréia, que foi muito triste, foi um capítulo que não deve ser esquecido, né, para que se continue prevenindo, mas o Ceará enfrentou isso e a Cruz Vermelha estava lá ajudando, então nós temos departamentos capacitados, treinados para isso, e isso tudo mostra a importância de uma instituição centenária voltada a campanhas, à distribuição de alimentos, a ações de promoção de saúde, ações de promoção de direitos humanos. Se fosse elencar aqui, eu gostaria de dar o mérito devido àquele que tem a maior participação na instituição, que é o voluntário. O voluntário e a voluntária são as peças prioritárias que nós temos dentro da casa. São realmente aqueles que saem de casa para uma missão humanitária, muitas vezes numa tragédia, e não sabem se voltam. São aqueles que deixam seus filhos, seus esposos, suas esposas, e vão em busca de fazer o bem, doando um pouco do seu tempo, doando a força de trabalho, porque acreditam na importância de ajudar o outro. E isso não tem realmente preço, né? Isso tem valor. Se nós entendemos isso, a Cruz Vermelha cumpre o seu papel aqui no Ceará. E para ser um voluntariado da Cruz Vermelha, né? O que é que eu faço para me tornar um voluntário, quem tiver interesse, e como é a formação desses voluntários? Essa capacitação ocorre nas nossas dependências da instituição, curso básico de formação institucional. Nesse curso, o voluntário aprende os princípios da organização, até para não atuar sem saber do que se trata, conhece também os nossos fundamentos, conhece a nossa linha geral de atuação, conhece o que a Cruz Vermelha pratica no Brasil e no mundo. É um apanhado de informações para que o voluntário possa estar munido de todas as informações necessárias. Mas respondendo diretamente sua pergunta, quem pode ser voluntário e o que é necessário? Só é necessário um item. Esse item, ele é indiscutível durante esse processo. Tem que ter boa vontade para ajudar o outro. Se você tiver essa condição, essa qualidade, você já será o melhor voluntário da Cruz Vermelha. Basta você determinar que é necessário ajudar o outro. Se você se doar, tiver esse sentimento altruísta de apostar na corrente do bem, a Cruz Vermelha ganhará um excelente voluntário. Então você que está nos acompanhando, procure as nossas redes sociais, Cruz Vermelha Brasileira Ceará, se engaje, participe, some forças. Você tira um pouquinho do seu tempo, mas será muito na vida das pessoas. Faça o bem, ajude, e a Cruz Vermelha precisa de você. Além, a gente sabe que a questão do colaborar não é só no se doar para ajudar a fazer, mas também para manter. Vocês recebem também, vocês precisam receber doações para poder ajudar e fazer esse trabalho. Então, que tipos de produtos, de materiais as pessoas também podem doar à Cruz Vermelha? Isso. Para ajudar, nós precisamos também ser ajudados. Existe uma demanda muito grande, são muitos pedidos, recebemos muitos ofícios no interior de demandas dos municípios e para isso, você aí que nos acompanha nesse momento também tem que doar. Também tem que ajudar, também tem que doar, precisamos também da sua ajuda. Então, que tipo de doações nós estamos recebendo? Alimentos não perecíveis, cestas básicas no geral,
produtos de higiene pessoal, sabonete, creme dental, escova de dente, roupas em bom estado, masculino, feminino, infantil, água, isso tudo são itens indispensáveis para a atividade humanitária aqui no Ceará. Então ajude, colabore. A nossa sede fica localizada na rua Dr. José Lourenço, número 3280, no bairro Joaquim Távora. Funciona de 8 às 17 horas. Leve a sua doação, entregue com amor e a Cruz Vermelha fará a sua parte. Ótimo, Alan, muitíssimo obrigada pelas informações, parabéns, né, pelo seu trabalho e por todos esses que compõem a Cruz Vermelha, essa referência quando se trata de voluntariado. Eu que agradeço e quero estender aqui em nome de toda a casa e dizer que tanto a TV Fortaleza, agora a TV Câmara e a emissora de rádio da casa também, tem sempre um carinho muito grande para com a instituição. Eu fico por aqui, muito obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.